Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês compartilhando mais uma palavra de Deus. Esse é o propósito do meu canal, é que vocês conheçam a palavra de Deus e não sejam enganados por nenhum vento de doutrina ou o que as pessoas dizem para vocês, mas que vocês verdadeiramente venham conhecer a Escritura. E hoje eu quero abordar um tema muito importante e que eu preciso trazer a consciência das pessoas que têm me assistido. E você que tem me assistido, eu quero já deixar para você um muito obrigada. Se você puder deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, seja no seu Instagram, seja num grupo da sua família. Pessoal, assista esse vídeo, edificou a minha vida. Compartilhe com pessoas que estejam precisando ouvir as palavras que têm sido ministradas, para que eu possa alcançar o maior número de pessoas que venham ouvir a palavra de Deus. Esse é o meu objetivo aqui nesse canal, que mais pessoas venham conhecer a Cristo, e você já tem me ajudado. O canal tem crescido a cada dia. Eu tenho recebido muitas pessoas no meu Instagram, muitas mensagens por direct, pedido de ajuda, pedido de oração, pedido de testemunhos, né, de perguntas que eu tenho recebido na caixinha. Então, se você quer, né, me segue lá no Instagram. Eu vou deixar o meu Instagram aqui, @JanaLisboas, e também segue o Instagram da nossa igreja e o canal da igreja também aqui no YouTube. Nós temos um canal aqui que compartilha todas as quintas e domingos ao vivo o nosso culto que acontece na Place Church. Então, o @ da igreja é @Place Church oficial, e lá você vai poder conhecer também mais a palavra de Deus, não só eu pregando, mas outras pessoas também pregando a palavra de Deus, e isso é realmente aquilo que importa pra gente, amém? Então hoje eu quero compartilhar com vocês Gálatas capítulo 5, nós vamos ler o versículo 16 e 17, e eu quero mergulhar com você nesse texto, para que você venha entender e ajudar você. Eu tenho recebido muitas perguntas, muitos directs de mulheres perguntando como eu lidei, como foi a minha transformação, e eu quero compartilhar um pouquinho disso com vocês aqui hoje nesse vídeo, amém? Então, se você pode, já deixa aqui nos comentários de onde você está falando, de onde você é, o que você tem vivido, se essas palavras têm abençoado a sua vida. Manda lá no direct para mim de onde você é, o que você tem recebido da parte de Deus através dessas palavras, porque isso me motiva a continuar. Então, realmente, assim, é uma alegria para mim estar compartilhando com vocês tudo aquilo que Deus tem me entregue. Amém? Então, vamos lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17. Assim diz o Senhor para nós. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Preste atenção comigo nesse texto. Primeira coisa que você precisa entender quando você vive em Cristo é que você não vive mais. Primeira coisa que você tem que entender quando você vive em Deus é que você não vive mais. Quem vive em você é o Espírito do Senhor habitando em você. E é isso que o texto diz para nós. Que quando você vive pelo Espírito, as suas vontades não são satisfeitas. As vontades que são satisfeitas são as vontades do Espírito. Então, por exemplo, olha o que o texto diz. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito. Ele está dizendo para mim e para você, viva pelo Espírito. E ele fala, de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Ou seja, de nenhuma forma você vai satisfazer as vontades da sua carne. E aí você vai perguntar, pastora, mas quais são as vontades da minha carne? Aí eu vou falar aqui para você, no versículo 19, ele diz, as obras da carne são manifestas.
Aí você precisa entender quais são as obras da carne. Eu vou falar para você agora as obras da carne para você entender que isso não pode fazer parte da sua vida. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ou seja, você não pode odiar ninguém, você não pode viver em discórdia com uma pessoa, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, ou seja, fofoquinha, facções, eu faço parte de um grupinho, essa outra pessoa faz parte de outro grupinho, inveja, embriaguez, ou seja, o alcoolismo, a pessoa que se embebeda, isso não tem parte, isso é obra da carne, isso não tem parte com o espírito. E aí ele fala, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais eu vos advirto, como já os preveni antes. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Você entende que se você vive dessa forma, nesses pré-requisitos que estão escritos em Gálatas capítulo 5, 19, 20 e 21, é o que eu acabei de ler, isso está na palavra. Se você vive dessa maneira, não vai herdar o reino dos céus. Mas, Janaína, o que isso tem a ver com a minha vida? Eu quero dizer para você que quando você faz qualquer uma dessas coisas, você não está vivendo em espírito. Abre bem a tua mente para entender o que eu estou falando. Quando você vive dessa maneira, praticando essas coisas que eu acabei de falar, você não está vivendo em espírito, você está vivendo segundo as obras da tua carne. E aí eu quero trazer para vocês uma parte aqui do meu testemunho, como eu sempre tenho feito, né? Para ajudar você a entender que quando você manifesta essas coisas, quem sai é o Espírito. O Espírito de Deus não tem parte com isso. Então, eu não estou dizendo que você tenha que se calar diante de tudo e viver como se fosse uma múmia. Não é isso. Não é isso. Você não é escravo do seu marido, você não é escrava do seu marido, o seu marido não é o seu escravo. Você tem que ponderar a maneira como você fala as coisas, você tem que ponderar as suas atitudes. Por quê? Porque quando você está fazendo alguma dessas coisas, o espírito ele vai embora. Então você precisa entender que isso são obras da carne, porque as obras do espírito são outras. E eu vou ler aqui para você agora as obras do espírito. Ele fala, entretanto, os frutos do Espírito, aquilo que o Espírito do Senhor manifesta na sua vida são amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei, ou seja, você pode manifestar isso à vontade. O que você precisa entender é, quando você vive debaixo de um casamento, o seu cônjuge, ele é o cabeça e a mulher é ali a parte do corpo, como a gente viu já no vídeo que eu expliquei para vocês a respeito de submissão. A questão maior é que eu tenho recebido muitos questionamentos, é que como você conseguiu se submeter a um marido que não conhecia o Senhor? Você fala muito da mulher da Bíblia, mas quase não fala do homem da Bíblia. E muitos questionamentos a respeito disso. Primeira coisa que você tem que entender. O papel do homem no casamento, ele é o mais difícil. Ah, Janaína, não acho. É o mais difícil, porque a Bíblia diz o seguinte, que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja, irmão, irmã? Dando a própria vida em favor dela. Então, a função do homem é se sacrificar a tal ponto de dar a vida pela sua esposa.
Então é muito fácil você se submeter a um homem que você sabe que daria a vida por você. É muito fácil se submeter a um homem que te ama a todo tempo e todo momento. É muito fácil, só que essa não é a realidade de hoje em dia. Então, quando a gente fala que as obras da carne, ou seja, a carne milita contra o espírito, ou seja, a carne e o espírito vivem em conflito, onde são polos distintos. Ou você vive na carne ou você vive no espírito. Não tem como você viver meio termo. Se você vive na carne e receber o Espírito Santo, ele vai te confrontar. Por isso que tem muitas mulheres que me mandam direct falando assim: Janaína, meu marido era convertido e se desviou. Eu falo: ótimo, sinal de que ele conhece a palavra do Senhor. Se ele se desviou, ele já aceitou o Senhor na vida dele. Então, o que ele faz de errado, ele vai dar conta com Deus. Quando eu orava pelo meu marido, eu me submetia a ele. E o que eu estou falando para você na questão de submissão é você se submeter a ele no sentido de amá-lo. Mas eu não estou falando que você tem que se submeter. Se o teu marido virar e falar assim para você, vamos ali matar uma pessoa, isso é contra a lei de Deus. Nesse caso, você não tem que se submeter a ele. Porque tudo aquilo que ele fala que vai contra a lei de Deus, você não deve se submeter. Você deve se submeter ao Senhor. Então, quando você está debaixo de um relacionamento onde a sua vida está sendo colocada em risco porque o seu cônjuge te agride, ou humilha você, te ameaça, você não tem que viver com esse homem. E ele tem relação com outra mulher fora do casamento, podendo trazer uma doença para você. Desperta, isso está colocando em risco a tua vida. Você não tem que viver com esse homem, isso é uma escolha, tá? Eu não estou dizendo que também você tem que se separar. Isso é uma decisão única e exclusivamente sua. Se Deus te prometeu que vai restaurar o teu casamento, você tem que analisar a sua situação. Cada situação é única. Eu não sabia que o meu marido me traía. Quando ele me contou, ele já tinha feito. Então eu resolvi perdoá-lo porque ele queria começar uma nova história. Mas eu não estaria num relacionamento onde eu sei. Eu tô falando de mim, tá, gente? Ponha muito amor às minhas palavras. Eu não me sujeitaria a estar em um relacionamento onde eu sei que meu esposo tem uma outra mulher. Você não é obrigada a permanecer nesse relacionamento, porque isso entra em relações ilícitas. Ele está vivendo na obra da carne. E se você quer viver no Espírito, o Senhor vai guardar você. Você precisa entender alguns contrapontos que estão na Escritura. Você deve se submeter, sim, respeitar, você não deve levantar sua voz, você não deve fazer dissensão, você não tem que ficar brigando, mas num determinado momento você tem que falar: eu não quero mais viver assim. Você precisa decidir o que você quer. Ou você quer permanecer casado, ou você quer se separar. Eu não tenho mais condição emocional de viver assim. Porque isso vai matando você por dentro. E aí você deixa de ter fé, você deixa de acreditar. Eu vou contar um caso aqui para você entender do quão poderoso é o nosso Senhor. Se Deus te prometeu que Ele vai restaurar o seu casamento, creia. Você tem que crer. Deus falou com você, Deus vai cumprir. Só que não vai cumprir, de repente, da maneira como você acha que tem que ser. Eu fui a um retiro de casais há pouco tempo e lá tinha um testemunho de uma pastora que ela se separou do marido dela porque ele traía ela várias vezes, inclusive com mulheres dentro da igreja, tá? E ela fala nesse testemunho que ela resolveu se separar dele. E ela se separou dele, ficou com os filhos sozinha. E aquilo ali foi muito sofrimento para ela. Ela não entendia, porque ela já estava ali no caminho ministerial e o marido conhecia a palavra do Senhor, então ela resolveu se divorciar dele e eles se divorciaram. E aí, em determinado momento, ele ficou vivendo dissolutamente, vivendo as obras da carne. E aí, em determinado momento, ele sofre um acidente, ela vai lá, ajuda ele, e ele tem um encontro verdadeiro com o Senhor. E ele diz: eu nunca encontrei uma mulher como você. Depois de 7 anos, amados, foram 7 anos divorciada desse homem. E ela foi... E Deus falou com ela: é hora de você casar com ele novamente. Ou seja, se Deus promete que vai fazer, ele cumpre, mas às vezes não é da maneira como nós queremos.
Então, quando eu falo de o espírito milita contra a carne, eu estou dizendo para você que muitas vezes você vai querer fazer as coisas do seu jeito, mas as coisas são do jeito que o Senhor quer. Ele ama você, você é pedra preciosa do Senhor, você é escolhida e escolhido do Senhor. Você não tem que ficar mendigando sentimento. O Senhor, Ele te ama, o Senhor quer o seu melhor, e às vezes o que falta para Deus tratar o teu relacionamento é um posicionamento firme, é colocar o Senhor como o Senhor da tua vida e não como um servo na tua vida que você pega ali e fala, agora eu quero que o Senhor faça isso. Ele não é serviçal, Ele é Senhor. Ele é o dono da tua vida, Ele conhece o oculto, o profundo e o escondido. Enquanto você colocar o seu marido como o dono da tua vida, de exercer o governo da tua vida sem que você se submeta ao Senhor, não vai funcionar. Então, quando ele fala aqui, porquanto, 17, a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. E quando ele fala que a gente não consegue fazer o que quer, é que quando você entende qual é a obra da carne, qual é a obra do espírito, você já teve entendimento. Então, quando você pergunta assim, isso é obra da carne ou isso é obra do espírito? Ah, isso é obra da carne, eu não posso. Por isso que muitas vezes, no meu casamento, eu tive que mudar muito. E em determinado momento, o meu esposo às vezes chegava de um show do grupo dele lá de funk, 3 horas da manhã, e eu não fazia comida para ele, eu não honrava ele como o homem da casa, tá? Eu devo deixar isso claro para vocês. Eu limpava a casa, porque eu vivia ali, eu lavava o banheiro, eu fazia a minha comida e deixava na geladeira. E quando ele chegava 3 horas da manhã, ele queria que eu botasse comida para ele. E eu falava, bota você, levanta você, vai lá, a comida tá na geladeira. Ah, pede uma comida, faz alguma coisa que você não comeu na rua. Eu era grosseira. Eu ficava irada com tudo que eu estava vivendo e aquilo me consumia. Só que quando eu me converti e eu entendi quais são as obras do Espírito, quando ele me pedia uma coisa, eu falava assim, Deus, isso que ele está me pedindo está na palavra, eu devo honrá-lo. Então eu vou fazer. Por quê? Porque o Senhor diz que ele é o meu cabeça e eu devo me submeter. Então, eu ponderava tudo que ele fazia. Então, eu mudei de dentro para fora. Eu deixei que o Espírito manifestasse a obra dele em mim. E não consumisse mais as obras da minha carne. Eu não ia mais pro baile seminua. Seminua que eu digo assim, com blusa decotada, com mini saia. Eu já não dançava mais de maneira imoral, sexualizada. Não fazia mais essas coisas, porque isso é tudo obra da carne. Então eu sempre me perguntava, eu criei uma coisa na minha mente que funciona pra mim até hoje, tá? Toda vez que eu vou tomar uma atitude, eu pergunto assim, o que Jesus faria no meu lugar? Isso evita muitos erros na sua vida. Será que Jesus faria isso? Só que para você saber o que Jesus faria no seu lugar, você precisa ler Mateus, Marcos, Lucas, João, para você saber entender um pouquinho da mente de Jesus e saber como ele age em cada situação. Conhecendo a Jesus, você vai conseguir responder para você mesmo. Se alguém for grosseiro comigo, eu tenho que revidar com grosseria? Não, porque Jesus não fazia isso. Entende? Então, você conhecendo o Senhor, você vai conseguir responder da maneira correta, agir da maneira correta, vai funcionar como a Escritura diz que deve ser. Então, em Gálatas capítulo 5, você consegue entender quais são as obras da carne e quais são as obras do Espírito. E saber cada coisa no momento certo. Você não pode mudar a ordem. Então, quando você pratica obras da carne, o Espírito não fica. Não fica. Ele sai, ele deixa você fazer. Então, quando você grita com seu esposo e ele rebate com uma voz grossa, e aí você fala, nossa, ele é um grosso, mas como você respondeu? Que quando você interfere agindo com coisas da sua carne, aí quem entra é o diabo.
e não o espírito. Então, quando o teu marido levanta a voz para você e você fala, tudo bem, eu não quero falar sobre isso agora. Pronto. O Espírito do Senhor vai abrandar. Uma pessoa, ela só briga se ela tiver outra para brigar. Ela não briga sozinha, exceto em casos de loucura, né? Mas você precisa entender o agir de Deus. Não adianta você achar que o Senhor ele vai fazer as coisas do jeito que você quer. Não é do jeito que você quer, é do jeito que Ele quer. Amém? Então que você comece a orar e pedir ao Senhor, Senhor, me dá a tua sabedoria. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Toda vez que Jesus vai falar alguma coisa, preste atenção. Todas as vezes que Jesus vai agir em uma situação, preste atenção nas atitudes. Por quê? Porque isso vai fazer com que você conheça a Jesus e haja como Ele. E aí, o teu espírito sempre vai vencer sobre a tua carne. E que o Senhor venha com o poder dEle, o Espírito Santo dEle, confortando as tuas dores, trazendo afago na tua cabeça, às vezes atribulada, que Ele venha trazer o bálsamo que te cura de dentro para fora, que o Senhor venha agir de maneira poderosa e sobrenatural, que a tua oração chegue a Ele e que Ele colha cada lágrima que você derrama, porque Ele faz muito mais do que você pediu ou pensou. Deus vai te mudar de dentro para fora. Apenas creia, porque a tua carne não pode vencer o Espírito, exceto se você der lugar. Amém? Receba essa palavra poderosa da parte do Senhor. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Comenta aqui se você recebeu essa palavra no teu coração, se o Senhor falou com você, de onde você está falando. Eu quero conhecer você, me segue lá no Instagram, lá eu compartilho muito conteúdo, eu abro caixinha, respondo as pessoas. Então, eu preciso que vocês me ajudem a trazer um conteúdo para vocês que seja assertivo. E em nome de Jesus eu tenho orado por todos vocês, que o Senhor abençoe vocês poderosamente. Amanhã eu te espero aqui, às 22 horas, para mais um vídeo para abençoar a tua vida. Compartilhe com o maior número de pessoas, para que muitas pessoas venham conhecer o nosso Deus. Amém? Fica com Deus, até o próximo vídeo.